Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, 15 de março de 2025, completamos 40 anos de que José Sarney assumiu a presidência da República, pondo fim pelo menos de forma oficial, o regime militar, né? Uma sequência de 6 presidentes militares que nós tivemos no Brasil, nesse período da ditadura. Ele foi o primeiro presidente civil a assumir. No caso, ele não assumiu diretamente como presidente da República. Ele tinha sido eleito como vice-presidente, o presidente presidente eleito tinha sido Tancredo Neves, mas Tancredo Neves tinha sido internado na véspera, na noite do dia 14 de março. Então ele tomou posse como vice-presidente e assumiu interinamente a presidência da República até uma futura possível recuperação do presidente eleito para que ele pudesse tomar posse definitivamente do cargo. Isso acabou não acontecendo, então depois José Sarney tomou posse do cargo de presidente da República. Uma coisa interessante, como eu mencionei, até entre a sua posse como vice-presidente e sua posse como presidente, José Sarney era presidente interino, ou seja, ele assumiu a presidência da República porque não havia um presidente da República, certo? O presidente da República anterior era um militar, transmitiu o cargo para José Sarney. Não havia um presidente da República, ninguém havia tomado posse do cargo de presidente da República. José Sarney, como vice-presidente, substituiu temporariamente o presidente eleito, que não tinha podido assumir por um motivo de saúde e acabou morrendo depois. E aí sim, não tendo mais nenhuma pessoa direito a tomar posse do cargo de presidente da República, o José Sarney se tornou a única pessoa com direito a exercer esse cargo e exerceu como presidente interino. Foi o último presidente interino que nós tivemos no Brasil, certo? Uma coisa importante de mencionar, porque às vezes a gente pode encontrar isso aí, Michel Temer, durante o período em que Dilma Rousseff esteve afastada durante o julgamento do impeachment, entre o período em que iniciou-se o julgamento do impeachment, ou seja, no Senado, até a aprovação do impeachment e ele tomar posse como presidente, ele não era presidente interino. Existia uma presidente da República que estava afastada do cargo temporariamente esperando o julgamento. Então, ele era um vice-presidente da República, no exercício da presidência da República, substituindo temporariamente a presidente que tinha sido eleita e empossada no cargo. A mesma coisa tinha acontecido com o Itamar Franco lá atrás, com o impeachment de Collor. Tá certo? Bem, nesse vídeo eu não vou só falar isso, eu vou comentar um pouquinho, vou ler para vocês, mostrar como eram eleitos e substituídos os presidentes da República nas constituições republicanas do Brasil. Não em todas as constituições, obviamente, nossa primeira constituição era imperial, a Constituição de 1824, mas a partir de 1891 tínhamos uma Constituição republicana. E como eu mencionei, vamos fazer uma leitura aqui das nossas constituições anteriores. Eu trouxe aqui alguns livros. Esse aqui é uma edição especial do Senado, feita ano passado. Deixa eu pegar os outros aqui para vocês verem. São vários livros de uma coleção que o Senado fez, mostrando como eram nossas constituições anteriores. Tem sempre textos escritos por convidados e depois tem a transcrição da Constituição. A Constituição anterior, a primeira, perdão, de 1891, ela dizia o seguinte, aqui no artigo 41. Exerce o poder executivo o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, esse era o nome oficial, como chefe eletivo da nação. E o que é o papel do vice-presidente? Substitui o presidente, no caso de impedimento, ou seja, alguma coisa temporária, e sucede-lhe, onde falta, o vice-presidente eleito simultaneamente com ele. E depois tinha a previsão, um impedimento falso do vice-presidente, os chamados, sucessivamente chamados à presidência, o vice-presidente do Senado, o presidente da Câmara e o do Supremo Tribunal Federal. Por que o vice-presidente do Senado? Nessa Constituição aqui,
o vice-presidente da República presidia o Senado. Igual como é nos Estados Unidos até hoje, igual como é na Argentina até hoje. Alguns outros países, poucos países têm isso também. Nós tínhamos isso nessa época. Por isso, se não tivesse vice-presidente, tem que chamar o vice-presidente do Senado. E depois tem descrições de quem poderia ser presidente da República. Mas ficou isso claro, né? Tinha essa eleição direta do presidente, em conjunto uma eleição do vice-presidente, que exercia a presidência do Senado, salvo quando exercesse a presidência da República. E por que o vice-presidente assumia a presidência do Senado? Porque o Senado, que no caso dos estados, ele tem uma representação igual para o estado. Se um dos senadores deixa de exercer sua função como senador para exercer como presidente do Senado e ficar de vez em quando substituindo na presidência da República, havia uma quebra dessa representação igual por estados. Hoje em dia isso não é mais tão importante assim. Temos 3 senadores por estado, isso é bastante. Muitos países, nos Estados Unidos mesmo, são só 2 por estado. Aqui no Brasil são 3. E hoje temos muito mais estados do que tínhamos 100 e tantos anos atrás, né? Por isso houve essa modificação. Então essa era a regra da Constituição de 1891. Agora vamos ver como foi na Constituição de 1934. Essa Constituição tem uma particularidade porque ela não menciona o vice-presidente da República. Então, na prática, foi extinto esse cargo. No seu artigo 51 e no artigo 52 também fala sobre o presidente da República. Diz no artigo 51 simplesmente: o poder executivo é exercido pelo presidente da República. No artigo 52 diz as condições, a duração do mandato e a forma de eleição. O mandato duraria apenas 4 anos, o presidente não poderia ser reeleito e só poderia ser eleito novamente depois de passados pelo menos 4 anos do fim do exercício da presidência da República. Então, se um presidente renunciasse, ele não poderia se candidatar na eleição seguinte, teria que esperar 4 anos para ser candidato novamente, né? ou qualquer coisa parecida. A eleição seria direta, feita 120 dias antes do término do mandato ou 60 dias depois de aberta a vaga, se ocorrer nos 2 primeiros anos do período presidencial. Em outros casos, ou seja, nos 2 últimos anos do período presidencial, ela seria feita pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tem a questão da idade, que é uma coisa quase que permanente, 35 anos. Até hoje é assim, 35 anos para presidente da República. As médias de expectativa de vida mudaram, a idade em que as pessoas começam a votar mudaram, mas isso aqui continua, 35 anos para presidente da República. A substituição, né, durante esse período de vacância até eleger um novo presidente, tem regras diferentes. Por exemplo, primeiro, se o presidente não tomasse posse, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral declarará a vacância deste e providenciará logo para que se efetue nova eleição. Isso é interessante. Em caso de vaga, no último semestre do quadriênio, assim como nos de impedimento ou falta do presidente da República, serão chamados sucessivamente a exercer o cargo o presidente da Câmara, o Senado Federal, já tinha um presidente, não tem mais vice-presidente da República, então o Senado tinha que eleger o próprio presidente, e o presidente da Corte Suprema. Não chamava Supremo Tribunal Federal mais nessa época, né? Tinha mudado um pouquinho. Depois voltou a chamar. Essa sequência continua até hoje, né? Primeiro, quem assume, se não tiver o presidente e vice, presidente da Câmara, depois presidente do Senado e depois presidente do Supremo Tribunal Federal. E se nenhum deles puder assumir, eles vão ter que eleger outros presidentes para esses grupos, né? Porque tem que assumir alguém, mas só interinamente, até que seja eleito pela forma constitucional um novo presidente. Ou, se for por uma viagem ou um empreendimento de saúde, qualquer coisa assim, é uma substituição temporária também. A Constituição de 1937 ela foi feita para não valer. Ela foi promulgada por Vargas no mesmo dia que ele deu o golpe, de 37, e acabou com o regime da Constituição anterior. E ela traz uma regra muito complicada para a eleição do presidente da República. No artigo 77 começa a se falar sobre o assunto
só termina no artigo 84, porque era um processo longo, complicado e feito para não funcionar. Então eu não vou fazer a demonstração, a explanação lendo esses artigos, porque seria muito complicado, mas vou resumir. A eleição acontecia da seguinte forma: o presidente da República indicava um candidato, não existia vice-presidente da República, ele indicava um candidato, participavam também da eleição membros de um colégio de eleitores. Lembrando que não existia um Congresso Nacional, como nós temos hoje em dia, existia uma Câmara dos Deputados, um Conselho Federal, que auxiliava o presidente em questões de Estado. Esses dois órgãos juntos formavam o Parlamento. Existia também um Conselho da Economia Nacional, né, que também auxiliava o presidente. E lembrando que essa Constituição de Vargas ela era uma Constituição de inspiração fascista, de um coletivismo fascista. Então, ela tinha uma crença em divisão de classes, ela tinha várias questões assim que eram refletidas na eleição presidencial. Então, o presidente indicava um candidato, o colégio eleitoral indicava outro candidato, e esses dois candidatos iam para a eleição direta da população. Se o presidente da República não indicasse um candidato, o indicado do Congresso, do colégio eleitoral, já era considerado eleito. Se tivesse os dois candidatos, ia para a eleição da população. Como era composto esse colégio eleitoral? Isso está no artigo 82. Era composto por A. Eleitores designados pelas câmaras municipais de cada estado, sendo que não podia ser mais do que 25 por estado. Então, se uniam as câmaras de todos os estados, elegiam no máximo 25, mas esse não era o máximo. Isso era proporcional à população de cada estado. Tinha mais 50 eleitores indicados pelo Conselho da Economia Nacional, entre empregados e empregadores, número igual. Então, 25 empregados, 25 empregadores, 25 eleitores designados pela Câmara dos Deputados e 25 eleitores indicados pelo Conselho Federal. E nenhum eleitor desses indicados, seja pelas câmaras municipais, seja pelo Conselho da Economia Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho Federal, nenhum poderia ser membro do Parlamento ou das Assembleias Legislativas dos Estados. Poderia ser um membro da Câmara Municipal ou poderia ser um membro do Conselho da Economia, mas não poderia ser membro do Parlamento Nacional nem das Assembleias Legislativas dos Estados, não é? Talvez do Distrito Federal ou de território, se houvesse, poderia talvez ser. A gente não sabe exatamente como isso funcionaria na prática, porque nunca funcionou na prática. Era uma Constituição fajuta, falsa. Para vocês terem ideia, ela previa a aprovação dela em um plebiscito que nunca foi convocado. Então, na prática, ela funcionou em partes só naquilo que o governo queria que funcionasse. Uma última questão sobre a Constituição de 37 é a questão de vacância, substituição, né? Ou seja, questões excepcionais de substituição ou sucessão presidencial. O artigo 77 diz que se o presidente da República tivesse algum impedimento temporário, ou visita estrangeira, ou problema de saúde, coisa assim, ele deveria indicar um substituto entre os membros do Conselho Federal. Não existia vice-presidente, então ele indicava alguém. Se houvesse uma vaga, ou se ele não fosse capaz de nomear alguém, imagine, o presidente fica doente repentinamente, ele não consegue designar alguém, ou ele morre, renuncia, acontece alguma coisa assim, assume temporariamente ou de forma interina a presidência da República, um membro do Conselho Federal eleito pelos demais membros para exercer esse cargo como presidente provisório. E aí ele teria que convocar a realização de uma eleição de acordo com aquele procedimento que eu expliquei, mas com exceção. Ele não indicaria um candidato. O presidente provisório não pode indicar um candidato. Então, ele simplesmente convoca a eleição exclusivamente pelo colégio eleitoral. Um último detalhezinho é que o Conselho Federal poderia declarar vaga a presidente da República se um presidente eleito não assumisse dentro de um prazo de 60 dias. E vejam que como é tão complicada essa Constituição, cheia de exceções, de idas e vindas.
o presidente do Conselho Federal poderia assumir a presidência da República até a eleição pelo Conselho Federal de um presidente provisório. Então imagina, o presidente morre hoje e o Conselho Provisório, o Conselho Federal, perdão, não está reunido, só vai conseguir se reunir daqui a 5 dias. O presidente desse conselho assumiria interinamente a presidência da República. Não o presidente da Câmara dos Deputados, mas o presidente do Conselho Federal. O presidente da Câmara dos Deputados não tinha muita participação nisso aqui, né? Era realmente do Conselho Federal, que substituiu o Senado, né? Não existia Senado nessa época. Veja como era uma Constituição bem complicada, cheia de regrinhas, de exceções. Juridicamente ela tem que ser meio genial para criar isso aqui, mas na prática ela nem foi aplicada corretamente. Já na Constituição de 1946, voltou a existir a figura do vice-presidente da República e ficou muito mais clara a forma de substituição ou sucessão presidencial através do artigo 79, quando diz: substitui o presidente em caso de impedimento e sucede-lhe, no caso de vaga, o vice-presidente da República. Então o vice-presidente ele é um sucessor e substituto. Ele substitui sempre que for possível, necessário, e que ele também tiver condições de substituir, e ele sucede. Quando deixar de ter um presidente da República, ele vai se tornar o presidente titular, tomar posse no cargo. Quando ele está substituindo, ele não toma posse, ele exerce em substituição. Quando houvesse o impedimento ou vaga, tanto do presidente como do vice, seriam convocados sucessivamente, nessa ordem, o presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente do Senado Federal, porque lembrando, volta aquela regra anterior de o vice-presidente da República presidir o Senado, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa regra vale mais ou menos até hoje, né? Tem uma questão interessante: se acontecesse uma vaga, se o presidente morresse, o vice renunciasse, ou alguma coisa assim, não tivéssemos nenhum dos dois, seria feita uma nova eleição. Se as vagas ocorrerem, isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 79, se as vagas ocorrerem na segunda metade do período presidencial, ou seja, nos últimos 2 anos, a eleição para ambos cargos far-se-á 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, eleição indireta. Mas, se fosse nos primeiros 2 anos, seria feita uma eleição direta. A população ia ter que votar para eleger alguém e que ia completar esse período presidencial. Uma regra simples, clara e democrática. Agora vamos ver a última Constituição antes da nossa, a Constituição de 67, feita no regime militar. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em janeiro de 67, mas antes disso, entre 64 e 67, a Constituição de 46 anterior valia parcialmente. Ela foi alterada por atos constitucionais, atos complementares e outros atos dos presidentes militares, que às vezes alteravam a Constituição, às vezes só declaravam novas normas. Era uma questão jurídica muito complicada. Até hoje os historiadores têm dificuldade de entender o que realmente era cada norma, mas de qualquer forma eles formalizaram o seu regime nessa Constituição. E ela começa no artigo 76 com a regra da eleição para o presidente da República, dizendo assim: o presidente da República será eleito pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal. Então, os membros desse colégio eleitoral iam comparecer no Congresso Nacional para votar para o presidente da República. Como era esse colégio eleitoral? Era composto por os membros do Congresso Nacional, então todos os deputados, todos os senadores, mas delegados indicados pelas assembleias legislativas. Cada assembleia nomeava 3 de seus membros, mais tantos quantos fossem 500 mil eleitores inscritos no Estado. Então tem uma regra também proporcional. Mas de qualquer forma nunca podia ser menos de 4 delegados. 3 por base e mais um delegado por cada 500 mil eleitores que tivessem em cada Estado. Sendo que se o Estado não tivesse 500 mil eleitores, tivesse 500 ou menos, indicava um a mais, para ficar com esse mínimo de 4. E uma lei complementar regularia o funcionamento desse colégio eleitoral.
O colégio eleitoral tinha uma data específica para fazer essa eleição, o dia 15 de janeiro do ano que findar o mandato presidencial. Era eleito o que tivesse maioria absoluta de votos, independente de quantos fossem os candidatos. E tem um detalhe, não existia essa questão do segundo turno, como a gente está acostumado hoje. Como ela era eleição direta, poucos votantes, tem uma regra que diz assim: se não for obtida a maioria absoluta na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios. Eleição dar-se-á no terceiro, por maioria simples. Então faz uma votação. Tem maioria absoluta? Tem eleito. Se não tiver, segunda votação. Maioria absoluta? Eleito. Se não tiver, segunda votação. Terceira votação. Na terceira, é o que tiver mais votos. Não precisa ser maioria absoluta. E o mandato era de 4 anos, depois foi ampliado, né? Hoje em dia voltou a ser 4 anos. Não tem muitas regras, tem regras sobre substituição, mas não foram aplicadas. Tem uma regra genérica, né? O vice-presidente substituiria no caso de impedimento e sucederia no caso de vaga ao presidente da República. O vice-presidente vai ser eleito junto com o presidente indicado pelo mesmo partido que ele. Mas é interessante, o vice-presidente exercerá as funções de presidente do Congresso, tendo somente voto de qualidade. Ou seja, ele presidiria o Congresso, não ia votar só para desempatar, né? É o voto de qualidade que se chama. Ele não ia presidir o Senado, ele ia presidir essa reunião bicameral, Câmara e Senado juntos, presidido pelo vice-presidente da República. Se tivesse impedimento dos dois, presidente e vice, seriam chamados para exercer o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo, e, havendo vaga, seria feita nova eleição. Interessante que, como era uma eleição indireta, não tinha prazo. No início do mandato, no final do mandato, a eleição direta e indireta ia ser sempre indireta. Se houvesse uma vacância no meio do período, durante o período presidencial, seria convocada 30 dias uma nova eleição para indireta, obviamente, para presidente e vice-presidente da República. Isso durou até 15 de março de 1985, 40 anos atrás, quando José Sarney assumiu a presidência da República e o Brasil começou a voltar para ser uma democracia como é até hoje. No próximo vídeo vamos falar sobre a Constituição atual, a de 1988, porque ela merece um espaçozinho maior. Até mais.